Ah, então aqui eu trouxe mais uma vez para exemplificar o que eu acabei de falar para vocês, né? O nível 1, então, vai chegar pessoas aí, as pessoas vão chegar no nível 1, talvez muitos do que estejam assistindo tenham chegado por isso, eu digo, não só vocês, alunos do portal, outras pessoas que vão assistir depois, né? Tenham chegado por alguma dor, alguma questão que precisa resolver, alguma coisa que precisa, né, entender, curar. Então, uma pessoa tá mal em algum sentido, aquilo ali tá doendo, tá machucando, né? Por isso eu coloquei uma flor caída, né? Que tá difícil levar a vida naquele quesito, tá complicado, tá se machucando, tá ferindo, tá doendo, né? Então, nível 1 a gente vai trabalhar essa cura dessa flor, né? Se despertar dessa flor, essa cura dela para que ela possa, né, viver a vida dela. Então, no nível 2, então, a gente já curou muita coisa e essa flor, então, começa novamente a florescer, tá? Aqui no nível 3, ela já tá florindo, né? Já tá aberta, tá se iluminando, né? Tá linda, maravilhosa. Eu trouxe até um girassol, né? Que vira pro lado do sol. Justamente por isso, né? Essa analogia, né? De iluminação. Então, no nível 3 a gente vai estar muito iluminado. E no nível 4, então, a gente não vai só estar iluminado, como vai ajudar a iluminar as outras flores ao nosso redor, tá? Eu tive uma experiência com essa questão de flores, né, no começo do meu processo de despertar, aí, né, não digo começo, né, no meio do meu processo de despertar, em que eu via uma flor, já comentei com vocês em algumas das aulas do portal isso, né, eu via uma flor que tinha aqui na rua da minha casa e ela nascia no meio do concreto, só tinha concreto do lado dela, concreto e asfalto. E ela nasceu, achou um buraquinho ali e nasceu daquele meio que é, né, inóspito, que não tem como, né, geralmente não se nasce flor ali, não tem, né, concreto e asfalto. E ela achou um buraquinho e nasceu ali, né, e eu passava ali todo dia para comprar pão, e naquela que eu ia comprar pão a pé, eu passava ali toda vez e ficava admirando ela, falando, pensando comigo, nossa, que lindo, né? A flor nascendo, né, num lugar tão assim inesperado, né, improvável. E aí eu me via muito naquela flor, porque eu venho de um meio improvável, né, onde os assuntos que eu falo aqui com vocês, na minha família, no meu meio, só eu que falo, né? Então, é como se eu estivesse transcendendo, e é um meio muito assim, de muita dificuldade, todos nós temos as nossas dificuldades, né? Mas eu digo a minha em particular, de muita dificuldade, de ninguém falava esses mesmos assuntos que o meu, né? Então foi muito difícil para mim transcender esse nível de consciência, né, de entendimento que o meio em que eu estava, né, tinha. Então eu tive que passar por muito perrengue, vamos dizer assim, para conseguir transcender. Mesma coisa, por isso que eu me via muito nessa flor, né? No meio inóspito, ela acabou florescendo. E aí depois de muito tempo passando por ali, passaram vários meses, né? Passando ali, vendo aquela flor, e acabei parando de comprar pão naquela padaria, não lembro o que aconteceu, eu comecei a comprar pão em outro lugar e parei de ver aquela flor. Passaram-se vários meses, e aí, num determinado período, num determinado dia lá, eu passei, e quando eu vi aquela flor, e quando isso aconteceu, olha que legal, né? Que lindo isso. Quando eu vi essa flor florescendo lá no começo, eu estava no meu processo ali mesmo de introspecção, de despertar, etc. Passaram-se vários meses, o portal nasceu, parei de comprar pão naquela padaria, passou, né? E aí, depois de passado esse bom tempo, quando eu passo lá novamente, acho que eu passei de carro ali e eu vi. Opa, a Siri tá falando aqui, tá achando que eu tô falando com ela. Eu passei de carro ali novamente, quando eu vi, é que eu não lembro, deve ter foto no meu celular, meu celular tem mais de 20 mil fotos, né? Então, até eu achar, quando eu achar, me cobrem, eu mando para vocês. Ela não era mais sozinha, ela tinha várias flores ao lado dela. E ela até mudou de cor, ela era vermelha quando eu via ela, né? E depois desse tempo todo que passou, tal, eu vi ela novamente e ela já era de outra cor, era branca e tinha muitas outras junto com ela. E aquilo ali foi, eu até me emociono de falar, né? Porque e eu estava no meu processo com o portal, né? Ajudando vocês a despertar a consciência, com os cursos de formação de terapia. E eu estava fazendo justamente isso, né? Eu estava me curando, me limpando, me iluminando, e eu estava ajudando a iluminar e curar outras pessoas também.
Então, realmente, a flor, ela me representou de uma forma, foi muito lindo, foi muito mágico esse processo, e eu não tinha como não trazer ela aqui para mostrar para vocês, porque é realmente isso, tá? É muito lindo. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Bem-vindo ao nosso mundo. Uma luta por despertar na minha família. Já tenho a sabedoria de abrir a boca somente quando sinto verdadeiramente ser o momento. Tem que ser assim. Tem que ser assim mesmo. Eu sei do que você está falando, porque como eu falei, na minha família também sou só eu aqui a doida, né? Patinho feio. Então, tem que dosar, tem que saber dosar aí, né? Porque as pessoas podem se ofender ou podem falar que você é maluca. E a gente comentou isso na nossa mentoria mês passado. Joana, uau, que lindo. É muito lindo, gente. Esse processo com a flor aí me marcou de uma forma que, olha, eu tinha que trazer para vocês. E a borboleta da mesma forma, né? Então, a borboleta, eu vou falar, agora a gente vai começar a entrar, né? E vou usar a borboleta durante todo o processo, como vocês viram, né? Porque a borboleta também é uma outra metáfora que eu gosto muito, que eu sempre usei, usava antes da flor, inclusive, e é uma metáfora que eu gosto muito de usar, né? Para explicar esse processo de despertar. A borboleta, então, ela era uma lagarta, né? E uma lagarta que vivia no mundo, assim, rastejando, né? Ela se rastejava pelo mundo, ela reagia aos processos, já tô falando uma lagarta, né? Ela tende a recuar, ela reage, né? Então, a lagarta, ela representa esse nível 1 aqui, né? Quando a gente está rastejando pela vida, tentando sobreviver de alguma forma, né? Tá difícil. Aí, depois a lagarta, ela vai entrar, né? Quando ela começa a entender que tá, né? Aconteceram várias coisas, ela fala, não, eu preciso voltar para dentro de mim, né? Preciso me transformar. Aí ela vai, então, fazer um processo introspectivo, ela vai entrar dentro dela, ficar um período nesse processo introspectivo, né? Se curando, se energizando, entendendo, se autoconhecendo. Então, o nível 2, ele é o processo da lagarta dentro do casulo, né? Que é o processo mesmo do autoconhecimento mais aplicado, mais a fundo, se aprofundando dentro de você mesmo, né? E aí, no nível 3, essa lagarta, então, começa a sair do casulo, começa a ser uma movimentação para sair do casulo, explorar o mundo de uma forma diferente. Lembra do nível 3 que eu falei lá para vocês, né? Que a gente vai trabalhar muitas questões que são, na nossa mente hoje, surreais, né? Fictícias até para alguns. Nós vamos trabalhar no nível 3, né? Porque a lagarta, ela só rastejava, ela só via o mundo a partir de uma perspectiva, que era do chão, né? Uma das piores perspectivas, vamos dizer assim, que era do chão. Ela rastejava, ela corria risco de ser pisada, ser comida, ser, né? E ela não tinha muita mobilidade de fugir, de fazer diferente. Então, a partir do momento que ela começa a sair do casulo, é quando ela começa a perceber que ela pode ser diferente, que ela já se curou de muitas questões, então ela começa a olhar para o mundo de uma forma diferente. E aí, quando ela realmente sai, e ela sai, né, vê, agora ela é uma borboleta, né, ela tem asas, e o céu é o limite, vamos dizer assim, né, para ela. Não existe mais limitações, porque dentro do chão, né, como lagarta, ela tem muitas limitações. A partir do momento que ela tem asa, ela deixa de ter essas limitações. Então, ela vai voar o mundo, vai viver o mundo, né? Tendo o céu como limite, ou seja, não tem mais limite para ela, né? Então, ela vai realmente alçar voo. E eu acho lindo demais essa metáfora, dá para entender ela de várias formas, usar ela de várias formas durante todo o nosso processo. E eu estou trazendo já no início para vocês entenderem como vai funcionar, então, todo esse processo dos níveis do portal, tá? Deixa eu ver aqui. Adriana, linda sua experiência. Lindo mesmo, né, Adri? Laura, eu ainda tenho medo do julgamento, logo eu mesma faço isso para não ouvir os outros. Mas já faz algo libertador, já faz algo libertador fim do ano agora. Já fez algo libertador no fim do ano, é isso? A gente vai aprendendo, né? A gente apanha para aprender isso, beleza. A gente apanha, né, para ter que aprender e infelizmente a gente acaba escolhendo o pior jeito, né?
Eu também, no começo do meu despertar, anos atrás, né, quando eu comecei a ouvir esses assuntos, eu achava, uau, que incrível. Aí eu falava, não, as pessoas precisam saber disso, não tem como, elas estão sofrendo, elas precisam saber dessas informações para parar de sofrer, eu preciso ajudar elas, né? Então eu saía por aí falando e jogando a minha verdade, cuspindo a minha verdade, vomitando a minha verdade em todo mundo, né? E queria que as pessoas engolissem. E não conseguia entender como elas não engoliam, como elas não queriam saber disso. Eu pensava comigo, mas como ela não quer saber disso? Mas como ela não, né? Por que que ela não quer? Por que que ela não faz? Por que que ela, né? Por que que ela não tá me dando ouvidos? Por que que... Eu tinha dificuldade de entender isso lá no começo. Porque a minha intenção é, lógico, era das melhores possíveis, só que eu tinha esquecido dos princípios da vida, que é o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio faz com que as pessoas façam as coisas somente quando for vontade delas, quando for o momento delas. Então, eu tenho, lógico, né? E aí que você tem que saber dosar, né? Tem que ter o discernimento lógico, me colocar num papel de disposição para ajudar, né? Falar assim, olha, fulana, já entendi isso aqui, né, trabalho com energia, entendo de energia, de espiritualidade, sei lá, já fiz meus processos de autoconhecimento. Deixar a pessoa saber de alguma forma que você já passou, trilhou um caminho que ela está começando a trilhar, e se deixar de disposição, se ela tiver alguma dúvida, se ela quiser algum conselho, se ela quiser alguma ajuda, você sempre se mostra à disposição, mas não cuspir ou vomitar as coisas nas pessoas e esperar que elas aceitem, né? E era assim que eu fazia lá atrás. Inclusive, eu julgava muito as pessoas lá atrás, somente pessoas que tinham outras religiões, porque o meu processo de despertar começou no espiritismo, né? Então, aquilo lá era um mundo para mim, né? Eu amava. Hoje já não faz tanto sentido mais, porque é meio que eu já transcendi aquela informação dentro de mim, né? Não que o espiritismo não faça sentido, como eu já contei alguns encontros com vocês, eu passei por várias religiões, catolicismo, evangélica, né? O espiritismo e tal. Hoje eu não tenho religião, porque a minha religião é meu próprio coração, é ele que dita as verdades em que eu acredito, e é sobre isso que a gente vai falar a aula toda hoje, né? Sobre as verdades, sobre as nossas verdades. E aí, a partir desse momento, eu transcendi, então eu parei de julgar. Só que é um processo que eu tive que apanhar muito. Eu falei muitas coisas para as pessoas que hoje eu me arrependo, né? E tenho até vergonha de lembrar as coisas que eu fazia, para tentar falar para as pessoas a minha verdade, queria que elas engolissem a minha verdade. Mas não existe isso, sabe? A verdade ela é relativa a cada um, ao momento de cada um, tá? Então a gente tem que saber respeitar e entender, dosar isso. E é um trabalho, né? Não é do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha, que a gente acaba apanhando, errando e tentando de novo até conseguir, tá?